Fafá, é o seguinte, meu velho. Qual o impacto disso? Vamos falar agora. Eu acho que o nosso debate foi muito completo acerca da paralisação em si. Agora vamos lá. É bom ou ruim pro Bahia? O torcedor está muito me preocupando nisso. Eu acho que isso é uma coisa secundária. Mas o povo está falando, a gente tem que entrar nesse assunto. Bom, na questão esportiva, né, é uma faca de dois gumes, porque o Bahia vive um grande momento, talvez a sequência de jogos manteria esse grande momento e de repente Seattle pode fazer alguma coisa sair do encaixe. Porém, no ponto de vista de descanso, de ter um time inteiro, de não precisar usar algumas trocas para o jogo do Criciúma, algumas trocas para o jogo do CRB, ou até para o jogo do Brasileirão, entendendo que essas duas partidas é mata ou morre, eu acho que para o Bahia será benéfico. Eu acho que vai dar para trabalhar o elenco com a melhor condição física, né? E sendo o Bahia melhor tecnicamente do que Criciúma e CRB, eu acho que amplia a margem de favoritismo do tricolor. O que você está achando do Bahia em termos de pretensões do campeonato? Você acha que esse recorte inicial já define pelo que o Bahia vai brigar e pelo que o Bahia vai brigar, na sua opinião? Olha, eu acho que esse início é difícil a gente falar que já define, mas eu acredito que o Bahia vai brigar pelas 6 primeiras colocações. Mas mudou a sua percepção esse começo ou a sua expectativa pro final do campeonato do Bahia é a mesma diante da bola rolar pro Campeonato Brasileiro? Você tá entendendo o que eu tô falando? No início do ano, minha expectativa era altíssima. Aliás, quando se fez a parceria com o City, minha expectativa foi lá pro alto. Tanto é que no final da temporada passada eu recebi algumas críticas. Aí, você dizendo que ia ser assim, que ia ser assado. Eu falo, calma, a parceria começou agora. Então, minha expectativa sempre foi muito alta. O Grupo City, o know-how do Grupo City, assim, não tem discussão sobre isso, né? É muito bom. E o Bahia fez a melhor parceria do futebol brasileiro se tratando de SAF até aqui. Então, minha expectativa era muito alta. Após o final do Campeonato Baiano, a gente ficou ali com a reticência, né? Pô, será que é o Rogério? Será que algumas peças não devem estar aí? Será que por que não deu encaixe? Mas quando começou o Brasileiro, a gente reviveu toda aquela expectativa de um time que tem bons jogadores, que tem um meio-campo talvez o melhor do futebol brasileiro hoje, um meio-campo fantástico, time que joga bonito, que é propositivo, que faz gols bonitos, que falta matar os jogos, né? Mas ainda assim tem mostrado muita superioridade diante dos seus adversários. Minha expectativa é de ficar entre os 6. Eu acho que o Bahia tem totais condições de brigar até pelo título, mas para não parecer um devaneio, para não parecer que a gente está colocando a carroça na frente dos bois, vamos colocar ali um G6, que eu acho que é muito possível, é muito sólido para o Bahia alcançar um G6, porque a gente tem visto um time que joga muita bola. Cleiton Sampaio, me diga uma coisa, velho, com essa parada agora, o fato de não ter jogo no fim de semana, né? O Bahia vai ficar o quê? Jogou no domingo, não foi isso? Que a gente jogou? Sim. Contra o Bragantino. Contra o Bragantino. 7. Pô, o Bahia vai ficar 13, 14 dias sem jogar, né? Porque aí vai ter jogo na quinta-feira contra o Criciúma. Quais os impactos disso na preparação, Cleiton? Como é que você faz para não deixar o tesão baixar? Primeiro que o nosso convidado já falou muita coisa aí que faz muito sentido, né, com relação ao descanso e à utilização do time titular, porque se a gente parar para analisar, os últimos 4 jogos o Bahia repetiu a escalação, né? E aí, beleza, vai ter um impacto ali que normalmente tinha semana cheia para treinar, e com relação aos adversários, eram adversários que estavam jogando quarta, domingo, né, por conta das competições sul-americanas, mas assim, para o próprio Bahia, é importante que os jogadores fiquem mais frescos o possível, né, para executar aquilo que é a ideia de jogo. Então já tem esse impacto aí. Em contrapartida, o Bahia vive um momento muito bom, assim, que precisa aproveitar muito desse feeling atual, né? Então, pro Bahia seria excelente continuar jogando, cara. Continuar jogando, porque eu sempre falo, né? O melhor da equipe nunca é no início ou no final do processo, é no meio do processo. Né? Porque você tem aquele início ali, onde você está consolidando alguns comportamentos, né? No meio, onde o time não está tão pronto assim, em termos táticos e algumas variações do jogo, mas você está num momento de muita confiança, né, de muito nível, um nível de competitividade muito bom. Talvez para o final da competição, o Bahia seja um time muito mais pronto em termos de ideia, mas esse momento que o Bahia está vivendo agora é um momento especial, que tem que ser aproveitado. Então, de fato, o Bahia vai sentir, assim, não para a competição, não para o ano no geral, porque o Bahia já vai jogar, né, depois dos 13 dias, mas assim, aproveitar esse momento para o Brasileirão, que é um momento muito bom. Eu acho que isso vai ter impacto, porque jogador, quando está em boa fase, quando está sentindo confiança, ele quer jogar o máximo possível, ele quer desfrutar, aproveitar esse momento. Então, assim, para o Bahia, a melhor alternativa para o Bahia seria ter jogo no domingo, depois ter jogo na quarta, e aí depois a gente começa a falar sobre descanso e tal, mas, assim, tem um impacto que ele é significativo. E aí, só para deixar a galera bem atenta com relação a isso, tá? Não é porque o Bahia, lá no início do ano, rodou o elenco, que vai conseguir jogar 10 rodadas com o time titular. Né? Então, em contrapartida, né, se tem o fato negativo de
travar um pouco esse momento do Bahia no Campeonato Brasileiro, o Bahia vai poder, de fato, usar o time titular nos próximos 2, 3 jogos e manter essa pegada aí que é importante também. Perfeito, irmão. Rapaz, ontem Everton Ribeiro deu uma declaração. Que eu falei, bicho, é isso que eu quero ouvir. Vamos ouvi-la e depois repercuti-la aqui. Rebeca, aperta o play para Everton Ribeiro, capitão do Bahia, falar. Você sempre jogou em grandes equipes, principalmente no Cruzeiro e Flamengo. No momento que o Bahia está sendo elogiado nesse Campeonato Brasileiro, você consegue fazer algum tipo de comparação desse atual Bahia com o Cruzeiro ou o Flamengo que você jogou em termos de qualidade e performance? Muito boa pergunta. Acho que sim, né? Tenho até comentado com meus companheiros em 2013. Foi um ano bem parecido com o que a gente está tendo esse ano. É uma equipe reformulada, trazendo grandes jogadores, e no final do ano a gente foi campeão brasileiro. Muita gente não acreditava, mas a gente sabia do potencial e fomos trabalhando. E o que eu falo para meus companheiros, a gente tem vivido isso, estamos sendo felizes, temos um caminho muito longo ainda, mas temos que continuar nesse mesmo pensamento grande de querer ser protagonista, e estou muito feliz aí com a rapaziada e com tudo que a gente vem fazendo. Perfeito. Assim, e eu não sei porque a gente teve arranca-rabo, que a gente pensa muito igual em muitas situações do futebol. Eu lembro. Não foi conselho de amigo, não foi arranca-rabo, não. Isso é demais. Mas sabe por quê, Darino? Assim, diante de todas as falas do Everton Ribeiro, essa foi a que eu mais destaquei, porque ele traz uma expectativa alta. A gente tava falando de expectativa. Quando ele compara esse Bahia ao Cruzeiro em 2013, tá comparando a um time campeoníssimo. Venceu 13, venceu 14, ainda venceu a Copa do Brasil de 15. Então, assim, ele traz pra gente, ele viveu 2013 uma expectativa altíssima. Um cara que tá dentro do processo, que sente que esse é um time com possibilidade de brigar por título. Ele poderia amenizar ali, não, nosso objetivo é ficar entre os 8 primeiros, porque o City tem esse planejamento. Não, ele falou de título, ele comparou com o Cruzeiro super campeão. Exatamente isso, assim, ó, ele podia dar uma minimizada na pressão pra cima deles próprios. Ele fez o seguinte, ele pegou a pressão e jogou lá em cima. Pô. Velho, quem fala isso, quem assume essa responsabilidade é porque confia no próprio taco. E ele, como capitão, e por tudo que ele representa, a maior contratação da história do Bahia, em termos simbólicos e tudo mais, pô, ele não falou isso de maneira inconsequente. Isso é, de fato, a tradução de algo que eles estão vivendo lá dentro. Até pelo perfil que a gente sabe que o Everton tem. Não jogaria pra torcida, né? E isso, exatamente. Ele não precisa fazer média. Ele não é o fanfarrão, né? Muito longe disso. Eu não lembro de nenhuma declaração assim, polêmica, né? Impactante de Everton Ribeiro. Então, assim, velho, a gente tá vendo muitas demonstrações desta ambição genuína e lastreada no que esses caras estão jogando. Então, eu acho que é isso que tem que nortear o Bahia. Independentemente do que vai ser o resultado lá na frente, eu acho que isso tem que ser o sentimento do torcedor também. Eu falo isso aqui o tempo inteiro. Não tenha vergonha, não tenha constrangimento de sonhar com o título brasileiro, de desfrutar desse momento, né? Porque a gente tem farinha no saco e o time tá mostrando que a gente pode sonhar. Não é devaneio, é realidade. O Bahia tá brigando pelo G6, o Bahia pode brigar pelo G4, o Bahia pode brigar sim pra ser campeão brasileiro. Eu tenho essa expectativa, Darino, até porque os enfrentamentos desse início de campeonato já mostraram isso. A gente já pegou Fluminense, Grêmio, né, Bragantino, Botafogo. Esses triunfos foram extremamente importantes, porque foram contra equipes que têm poderio também, né? A gente pega os jogos contra Botafogo e Bragantino, teve linha tênue ali, principalmente contra o Botafogo no 1-1. Botafogo teve um anulado, teve uma chance perdida muito clara. Então, assim, você pegou adversários fortes e você venceu no aspecto físico e emocional. Acho que o Bahia dá toda a pinta aí que vai brigar na parte de cima e, quem sabe, até pelo título de campeão brasileiro. Que delícia, já, né? Pensou o tri, velho? Feliz. Rapaz, quanto tempo... Aliás, nunca, Fabrício, na nossa geração, enquanto comunicadores, nunca falamos de aspiração de título do Bahia em Campeonato Brasileiro. Nunca. E aí, só esse parênteses. E se falássemos... era capaz de a gente ser demitido. Pronto. Só esse parênteses. O Brenner lá da nossa equipe, ele disse assim, caramba, esse momento tá parecido com 2019. Eu já olhei pra ele assim, não, porque aquele momento era positivo. Eu falei, amigo, até o estilo de jogo. O 2019, time, o elenco, a estrutura, o treinador, tudo. Aquele time do Roger, ele se notabilizou pelos contra-ataques eficientes, né? Era um time que muitas vezes... Era um time de uma nota só, uma nota alta, mas era uma nota só, né? E que foi muito bem até metade da temporada, quando elimina o São Paulo na Copa do Brasil, mas depois tem a queda. Esse Bahia não, esse Bahia é protagonista nos jogos. Ele quer jogar, ele quer ter a bola, ele quer ganhar as partidas. Ambicioso. Exatamente. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Eu quero like, eu quero like, eu quero like.
like, eu quero like, eu quero like. É a música do carnaval, viu?